Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo para vocês as últimas informações e atualizações do Clube de Regatas do Flamengo nas principais mídias esportivas, seja ela da ESPN, Sport TV, Globo Esporte, Revista Placar, Canal Vene Casagrande, Flamengo TV, né, não podemos esquecer, enfim, todas as mídias importantes do nosso querido Mengão. Link na descrição como créditos, um grande abraço e vamos ao vídeo, valeu! Gente boa, começando o Globo Esporte, nessa que pode ser uma semana perfeita para o Flamengo. Amanhã pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, com chances de já ser campeão brasileiro. Você vai ver, ao vivo na Globo depois de 3 graças. E no sábado, aí tem a grande final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, com super transmissão da Globo, começando 4h30 da tarde e a bola rolando às 6, um prezão desse jogão. Vou falar com a Duda Dal Ponte. Duda, que semana é essa do Flamengo? O que já sabemos sobre o planejamento do time para essa semana tão importante, Duda? Boa tarde. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Que semana, né? Amanhã em Belo Horizonte contra o Atlético, se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder para o Grêmio lá em Porto Alegre, o Flamengo já é campeão brasileiro de 2025 com 2 rodadas de antecedência. E tem ainda um segundo cenário, Escobar. Se o Flamengo vencer o Atlético e o Palmeiras empatar com o Grêmio. Assim, não seria matematicamente campeão, mas seria quase isso. Estaria com 1,5 mão na taça, porque o Palmeiras teria que tirar um saldo de gols muito grande nas últimas 2 rodadas, o que é bem difícil. A gente está aqui no Ninho do Urubu desde cedo. O Flamengo fez hoje mais cedo o último treino antes da viagem para BH. Vai sair daqui a 1h30 em direção ao aeroporto. E é nessa hora, daqui a pouquinho, que vai sair a lista de relacionados. Mas a gente já sabe algumas coisas. O Léo Ortiz fez parte do treino com o grupo hoje, está evoluindo, mas ele não vai viajar. A tendência é que ele fique aqui no Rio se tratando para viajar na quarta-feira para Lima para disputar essa final da Libertadores. A gente lembra que a grama da Arena do Atlético é sintética, então isso pode fazer com que alguns jogadores sejam poupados, como por exemplo o De La Cruz, mas a tendência é que ele viaje. Alexandro também pode ser aí outro jogador poupado, né? Porque Alexandro às vezes não joga em gramado sintético e isso pode pesar um pouco. Felipe Luiz já disse que deve ir com o time titular, mas pensando em algumas peças, preservar algumas peças por conta dessa partida contra o Palmeiras no sábado. O sonho de todo torcedor do Flamengo e, claro, do Felipe Luiz, o clima aqui no Ninho do Urubu é viajar para Belo Horizonte, tentar essa taça e em 5 dias, Escobar, conquistar aí essas 2 taças, esses 2 títulos. Já pensou? Semana intensa demais aí para o Flamengo e a preparação é ir para esse jogo contra o Atlético, voltar na quarta-feira e aí sim viajar para Lima, no Peru. Valeu, Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Sábado, o Flamengo fez o último jogo no Maracanã. Antes dessa final da Libertadores, se despediu da torcida ganhando bem do Bragantino. A semana da final. Agora falta pouco. Ansioso demais, cara, ansioso demais. Minha mulher fica louca comigo, porque eu só falo disso, cara. Só penso naquilo. Ao mesmo tempo, parece uma eternidade. O coração tá acelerado, imagina. Tá difícil dormir, hein? Ainda mais o Flamengo desse jeito, é final da Libertadores, é Brasileirão. Tem que comprar meus remédios, que o negócio tá ficando feio, hein? Remediado está. A receita? Esperar. A maioria sem ingresso para a decisão. Os pés pisam no Maracanã, mas a cabeça e o coração já desembarcaram em Lima. Viagem cara. Mas sonhar é de graça. E então, os rubro-negros fazem planos, traçam roteiros. Vamos levar, vai ser a revanche dessa vez. O Andréas vai entregar pra gente dessa vez. Flamengo, vai! E não importa o rosto ou o estilo do autor, o desfecho é sempre o mesmo. Vamos, Mengo! Vamos ganhar esse tetra! Pra cima dele! Que venha o tetra, vamos! Eles vieram para a saideira do Maracanã antes da final da Libertadores. 68 mil presentes que não se arrependeram. Viram a Arrascaeta desfilar e decidir de novo. Viram o Flamengo ficar mais perto do título brasileiro. O primeiro tempo foi difícil. Muitas tentativas, pouca efetividade contra o Bragantino. Felipe Luiz mudou no intervalo. Plata saiu para a entrada de Bruno Henrique. Surtiu efeito. Mas os pontos de desequilíbrio já estavam em campo. Jorginho, Cebolinha e principalmente Arrascaeta.
O camisa 10 fez o primeiro, após belíssimo passe de Jorginho. E lá vem Flamengo, Arrascaeta driblou, bateu pro gol! O cara, o comandante, o artilheiro, o craque uruguaio! Cebolinha tentou cruzar e o árbitro marcou o pênalti de Hurtado. Jorginho, em sua rotina de cobranças perfeitas, aumentou. Jorginho! Com pulinho! O Jorginho é muito craque! Ele sabe disso! Em mais uma jornada de brilho intenso, Arrasca achou Bruno Henrique na área, sem dominar. Ele fez 3-0. Chute seco, forte e preciso no canto. É gol de Bruno Henrique. É o terceiro gol do Flamengo. Que chegue a terça, que chegue o sábado. Eles estão prontos. Traga o tetra pra nós! Vamos ser tetra das Libertadores! Vem que o tetra é nosso! Numa semana como essa, todo cuidado é pouco. Olha como o Felipe Luiz reagiu a uma pergunta na entrevista depois dessa vitória. Qual é o Flamengo que deve entrar em campo? Um Flamengo em que você vai ter que poupar, ou então, não poupar, mas talvez mesclar, até pelo gramado sintético e da possibilidade que, se você tiver uma lesão muscular, fatalmente vai perder esses atletas para a final de sábado. Depois dos resultados da rodada, o técnico do Palmeiras, o Abel, disse que o Brasileirão está entregue. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue. Essa é estratégia, rapaziada. Não é a primeira vez que o Abel Ferreira entrega os pontos, não. Em 2023, ele falou a mesma coisa do Botafogo. No fim, acabou campeão. Desde que o Luís Castro nos ganhou em nossa casa, eu fui muito claro para a imprensa. Eu disse o quê? Você lembra-se o que é que eu disse? Que o Botafogo era muito favorito ao título brasileiro porque está disputando só a competição. Dificilmente o Botafogo perde este campeonato. O ano não há tempo para respirar, nem para descansar. Falaste em energia. Acho que isso é bem evidente. Não é porque eles não tentem, não... Falaste em inspiração, não foi? É isso que se nota. Nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um, acho que é injusto falar só de um jogador. Tu vais um por um e começas a ver que não foi bom os jogos que estivemos fora, não foi bom jogar sem 7 ou 8 jogadores. Não foi bom ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é, sobretudo, o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas, perdemos o Andreas nestes jogos em que perdemos jogadores para as seleções, e nós sabemos a importância de que é o motor, ter um motor criativo e potente, e nós neste momento, falaste bem, parecia a continuidade do último jogo com outros jogadores, não é? Mas é isso, acho que foi uma partida muito transpirada e pouco inspirada. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E amanhã a torcida do Palmeiras já fez uma convocação para ir à porta da Academia de Futebol para ter um último contato com vocês antes do embarque para Porto Alegre e, consequentemente, o embarque para Lima na final da Libertadores. E depois da ida deles até a Academia de Futebol, pelo menos 10 ônibus seguem em caravana já no domingo para Lima, no jogo do próximo sábado. O que falar para esse torcedor que hoje deixou o Allianz Parque vaiando o desempenho do time dentro de campo? E uma segunda pergunta, né? Hoje foi o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2025. É o seu último jogo também no Allianz Parque ou para o ano que vem dá para te esperar nessa cadeira? Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes. Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, fizeram... crucificaram-nos. Fomos ao Mundial, crucificaram-nos. Viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos. Vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulamos o elenco. Infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nós
nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos, e portanto estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo, não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Mais pensando no jogo de hoje e no que vem pela frente contra o Grêmio, numa semana muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras vem agora de uma sequência de muitos jogos sem fazer gol. O ataque parou de produzir. Isso te preocupa, pensando nos 2 jogos que são importantes? Porque na terça-feira, dependendo do resultado, a gente pode ter a história definida no Brasileirão, e esse horário, no próximo sábado, você já vai ter também a definição da Copa Libertadores. Olha, eu já te disse que não ajudou neste momento ter jogadores fora. Acho que estar nas seleções não ajudou. 7 ou 8 jogadores. Basta ver como eles foram, como eles vieram. Lá jogam de uma maneira, treinam de outra. Alguns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram, como deve ser, porque eu sei como é que funcionam as seleções. Mas temos aí, não adianta dizer. Acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue, e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Depois dessa vitória, Bruno Henrique na zona mista, então já vamos lá de novo. 3 aqui, só mais pra cá, 3 aqui, 3 lá, 3 aqui, 3 lá. Organizaram? Cara, quinta final do Flamengo na história na Libertadores, e você em 2022 estava machucado, mas faz parte de 4. Você tem noção da sua dimensão para a história desse clube, e como é que está a cabeça já pensando no sábado, sabendo que tem uma batalha antes, na terça-feira, onde o Flamengo pode ser campeão brasileiro? Cara, foi um momento difícil quando estive lesionado, mas estava muito confiante nessa taça onde a gente conquistou. Porque nós tínhamos um jogador do nível muito alto de seleção, que é o Pedro, e contribuiu muito, e onde a gente foi campeão. Claro, ficar fora é muito ruim, mas faz parte do futebol. A lesão a gente não escolhe dia nem hora, e acabou acontecendo, mas graças a Deus pude recuperar bem, poder voltar. E qual foi a outra pergunta? Se você tem noção da sua dimensão para a história do Flamengo, mas como pensar no sábado sabendo que tem uma batalha na terça valendo o título do Campeonato Brasileiro? Olha, cara, as pessoas sempre me perguntam se eu consigo ter essa dimensão. Cara, eu consigo um pouco, mas o carinho que a torcida tem por mim, pela minha família, a gente é muito grato e vai ser grato para sempre. E, cara, final é sábado, mas não dá para poder pensar em sábado, porque terça-feira temos mais uma final também, um jogo muito difícil. Então, pensar no Campeonato Brasileiro, é claro que está chegando próximo, bate um pouquinho a ansiedade, mas temos que pensar no próximo jogo, que é o Brasileiro. Então, depois de terça-feira, aí a gente vai começar a pensar a final da Libertadores. Ô Bruno, eu queria que você falasse do seu momento, que sempre quando entra faz gols, contribui com as vitórias, e você provavelmente tem grande chance de ser titular na final contra o Palmeiras. O Flamengo não tem o Plata, suspenso, não tem o Pedro, lesionado, e você é o que tem mais características de jogar ali mais centralizado, claro, com liberdade. Você não tem sido titular em todos os jogos, como já foi aí durante anos, era intocável. Você teve que repensar esse momento em que você é importante, mas que não é mais titular absoluto, e como é que você está esperando ser escalado de saída com essas ausências importantes desses 2 jogadores da sua posição? Cara, acho que eu já falei isso aqui uma vez e vou tornar a frisar mais uma vez. Quando o Felipe subiu profissional, ele veio conversar comigo
e falou se ele podia contar comigo. Eu falei, cara, eu estou aqui para poder ajudar, e deixou claro que eu não seria titular em todos os jogos, mas queria me usar em alguns e eu seria muito importante. Então, cara, eu estou aqui para poder ajudar o Flamengo, para poder servir da melhor maneira, e então é isso que eu venho fazendo, independente se eu jogo ou não. O Flamengo hoje, a equipe que tem, todos são jogadores para poder jogar titular, mas quem escolhe é o treinador, então a escolha dele será a melhor que ele pensa, né? E a gente só tem que trabalhar, fazer o nosso melhor para poder estar pronto quando ele precisar. Bem, meus amigos, vamos abordar aqui hoje um tema importante, interessante, sobre as declarações fortes, mas reincidentes já do nosso querido e conhecido amigo Abel Ferreira, mais conhecido também como o português treinador do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, que deu uma declaração na última coletiva dele após o empate com o Fluminense, dizendo que, abre aspas, o campeonato está entregue, o vencedor está escolhido, está sacramentado, dizendo que o Flamengo aí é o virtual campeão brasileiro de 2025. Mas como no seu jeito Abel Ferreira de ser, sempre snob, sempre prepotente, sempre se colocando acima do povo brasileiro, sempre querendo desmerecer, né, o nosso país, não sei elevando o que ou quem, né, que ele teria para elevar acima da gente, mas o fato é que muita gente dá bate-palma para eles. Grande profissional dentro de campo, à beira de campo, mas um péssimo profissional fora de campo e com as palavras principalmente, né? Sempre que pode, espeta daqui, espeta dali. E isso aí difere um pouco de toda a cultura do futebol brasileiro. Ele passa um pouquinho da linha tênue do equilíbrio, né, de emoção e razão. Vamos diretamente ao que ele falou. Ele falou que o Flamengo já é virtual campeão brasileiro, e ele já fez isso em outras ocasiões também, contra Botafogo, né, principalmente, né, todos aí estão bem refrescados com a memória, onde ele falou isso aí, jogou toda a pressão para cima do Botafogo, acabou fazendo o jogo com o Botafogo e vencendo, né, de virada, enfim, todos sabem da história, do que aconteceu. Aquele ano fatídico que o Botafogo não ganhou nada. Então isso aí já é uma velha artimanha E aí fica aquela dúvida, né? Com que armas que ele vai usar agora? Para que dizer isso? Para que desestruturar a situação? Deixou no ar também algumas acusações aí contra a arbitragem, contra a CBF, contra outros times principalmente. Então ele deixou no ar bastante coisa e a gente precisa aí acompanhar para ver, caso o Palmeiras perca os 2 títulos, com certeza ele vai vir com uma metralhadora, deve deixar o cargo, acredito eu, e deve aí disparar uma metralhadora de pensamentos particulares dele, que não retratam nem sempre a verdade, só mesmo para aliviar o seu ego e dizer o que sente, o que pensa a respeito de tudo que envolve o futebol brasileiro. Temos sim nossos defeitos, mas é o nosso país, é o nosso esporte, é o nosso campeonato, e as pessoas precisam respeitar, sejam lá de onde forem. Felipe Luiz e os diretores e presidentes do Flamengo já deixaram bem claro da responsabilidade que tem em respaldar o grupo e proteger o grupo nesse momento difícil. Felipe Luiz já deixou bem claro, até mesmo na coletiva que foi simultânea com o Abel Ferreira, da importância de ter o foco total no próximo adversário, no próximo jogo, no caso o Atlético Mineiro. Deixou de lado todas essas balelas que são faladas às vezes por outros treinadores, e focando especificamente no Flamengo, dizendo que o Flamengo foca para ser campeão e foca para ganhar a próxima partida, e que ele já está trabalhando, estava no dia trabalhando, já pensando no Atlético Mineiro. Portanto, eu tenho certeza que quanto a esse quesito, o Flamengo está totalmente concentrado e focado no que tem que ser feito para poder vencer, uma vez que já há meses todos os jogadores têm o mesmo discurso e que estão sempre focados na próxima partida e acreditam no trabalho deles, e que eles vão lutar até o fim com todas as forças para chegar na final e ter condições de título. Portanto, o Abel Ferreira, para mim, foi um pouco infeliz nas suas declarações, muito fortes, por sinal,
E gostaria até que o Palmeiras perdesse, não só para o Flamengo ser campeão, mas para a gente poder ouvir aí tudo que ele tem a dizer, né, guardado dentro do seu coração rancoroso, sobre o que ele pensa aí dos brasileiros, do futebol brasileiro, do Brasil, da CBF, enfim, de todos, né? Porque é um contexto e não dá para separar uma coisa da outra. Um grande abraço aos seus rubro-negras e até amanhã nas últimas informações aí sobre tudo que rola no nosso Mengão no dia desse importante jogo contra o Atlético Mineiro no Galinheiro, MRV. Ah, lembrando, né? Podemos vencer o nosso segundo título lá na casa do Atlético Mineiro. Acho melhor o Flamengo comprar a MRV do Atlético e passar a mandar seus jogos lá, Arena Mineirão MRV. Um grande abraço a nossas rubro-negras, valeu!